Olá, bom dia pessoal! Hoje vamos para mais uma aula de inglês e hoje vamos falar um pouco sobre a gramática dessa unidade, ok? Observando aqui no nosso slide, nós vamos estudar hoje o there is e o there are, certo? There is e there are são palavras que irão dar o sentido de existir, de haver. Então, nós temos there is no singular e temos there are no plural, certo? There is singular e there are plural. Nós temos aqui um exemplo. There is one bed e there are two beds. Então, já sabemos que quando tiver there is ou there are junto, sabemos que dá o sentido de existir, de haver, ok? E there is é usado para substantivos no singular e para coisas incontáveis. Então, definimos o there is para algo incontável quando nos tratamos de algo que nós podemos, quando a gente vai se alimentar que necessita recortar, alimentos que vêm através de peso, líquidos que vêm através de ml, de litros. Então, todos eles são considerados substantivos incontáveis. Então, nós utilizamos there is no singular. Por exemplo, there is some water in the tank. Então, para essa tradução, nós temos tem um pouco de água no tanque ou há um pouco de água no tanque, certo? Com relação a there are, já a forma there are será usada para substantivos contáveis no plural. Então, se são substantivos contáveis, são aqueles que nós podemos contar, que podem ser contados numericamente e existem eles no singular e no plural. Como, por exemplo, there are 5 apples in the refrigerator. Então, aqui eu estou dizendo que há o quê? 5 maçãs no refrigerador. Então, vimos que o substantivo, ele é contável, ou seja, eu posso contar. There is e there are existem nas formas negativa e interrogativa. Na forma negativa, assim como as demais palavras, nós acrescentamos um not para identificar que a frase está na sua forma negativa. Por exemplo, there is, acrescentamos o not logo após o verbo to be, então fica there isn't, na forma abreviada. Já o there are, também adicionamos o not logo após o verbo to be, então vai ficar there aren't. Aqui nós temos um exemplo, there isn't any food in the refrigerator e there aren't any dogs living here. Já na forma interrogativa, assim como as demais tempos verbais, nós mudamos de lugar, ou seja, o verbo to be, ele vem para antes do there, antes do nome. E o there are, da mesma forma, o are vem antes do there. Assim, temos os exemplos. Is there anyone here? Ou are there many people at the stadium? Então, existem também essas duas formas, negativa e interrogativa. E para a atividade da gramática, nós temos a página 42, questão 1, 2, 3 e 4. A proposta da gramática, vocês vão abrir o livro na página 42, onde tem lá na questão 1, vocês irão observar essas frases e identificar se elas estão na forma afirmativa, negativa ou interrogativa, colocando as iniciais A, N ou I. Na segunda questão, vocês irão marcar T se for true e F se for false. Em seguida, vocês irão corrigir as que estão falsas nesses espaços que estão abaixo da questão 2. Na questão 3, vocês vão completar esse postcard com as formas corretas do there is e there are.
Lembra lá que eu acabei de falar, there is singular, there are plural. Na questão 4, vocês irão utilizar esses prompts, ou seja, usar essas palavrinhas que estão aqui nessa imagem, e vocês irão escrever questões perguntando a Betty, como por exemplo na letra A diz assim: Is there a market near your hotel? Então, utilizamos a palavra da letra A. Na letra B, vamos utilizar outra palavra que é libraries. Então, vocês já podem observar que libraries está no plural. Se está no plural, nós utilizamos there are. Lembrando que na forma interrogativa, o are, ou seja, o verbo to be vem antes do nome there, ok? Continuando ainda, vamos lá para o lesson na página 43. Vocês irão escutar o áudio e responder as questões 1, 2 e 3. Na questão 1, vocês irão marcar com um X onde você pode praticar essas atividades. Então, vocês vão observar esse mapa que está aqui e vocês vão ver a atividade que ele está pedindo para você marcar um X no local onde é praticada essa atividade. Por exemplo, o primeiro diz assim, Learn about aquatic life. Então, onde nós aprendemos vida aquática? De acordo com esse mapa. Vocês vão lá e marcam um X, certo? Na questão 2, vocês irão escutar o áudio e circular as atrações de recepcionistas de hotel mencionada no texto, certo? Circular. Vocês marcam com um X o lugar que ele disse e aqui vocês vão circular. Na questão 3, vocês vão escutar mais uma vez o áudio e vocês irão marcar, completar esse texto de acordo com o que diz no áudio, certo? E ainda na página 43, vocês vão ver o vocabulary, certo? Ele pede para vocês lerem as definições e escrever os meios de transporte. Então, em cada alternativa está lá descrito um meio de transporte. Esse meio de transporte vai estar lá nesse quadro. Por exemplo, na letra A, diz assim, It has 2 wheels. Está dizendo que esse meio de transporte ele tem 2 rodas. Então, de acordo com esse quadro aqui, qual o meio de transporte que tem 2 rodas? Então, nós observamos e vimos que é a bicycle, certo? Então, essa é a nossa proposta de atividade. Façam e mandem essas atividades, mandem a foto dessas atividades para o meu e-mail, ok? E qualquer dúvida, mandem mensagem.